Eu quero trazer uma reflexão aqui no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Quero trazer aqui um texto no versículo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 20. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, divulgar o meu canal, por favor. Não é para ser famoso, não é para ter vários seguidores, mas para que a palavra de Deus seja divulgada a mais pessoas possível. É esse o objetivo, não é para mim ser famoso, não quero, não é interesse para mim ser disso, ok? Deixa isso bem claro. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. O meu tema nessa oportunidade é: cuidado com o que você fala com você mesmo. Cuidado com o que você fala com você mesmo. Nós, terapeutas, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, diz que nós precisamos conversar conosco mesmo. E esse texto que eu acabei de ler, esse versículo, quando você observa o texto, você vê que parece que Geazi estava conversando com alguém. Mas o versículo 20, que eu vou repetir, numa atenção mais pré-determinada, mais minuciosa, você percebe que Geazi estava conversando com ele mesmo. Verso 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse para quem? Para ele mesmo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Ele não estava falando isso com alguém, estava falando com ele. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Veja, a sua voz interior, ele conversando com ele mesmo, achou que ele deveria fazer algumas coisas, já que o seu Senhor tinha rejeitado as coisas. Então eu separei aqui pelo menos 7 coisas ruins que acontecem quando você segue a sua voz, quando você fala com você mesmo. 7 coisas. Primeiro, versículo de número 20, diz assim, que quando você fala com você mesmo, você deseja aquilo que não é seu. Veja o que diz o verso 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Quando o rei foi entregar para Eliseu, como se fosse pagar pela cura dele, Eliseu rejeitou. Então, quando você ouve a sua voz, quando você fala com você mesmo, você quer desejar aquilo que não é para você. Aquelas oferendas todas, aquelas ofertas todas foi dado para Eliseu e ele rejeitou. Mas a voz interior de Geazi, ao falar com ele mesmo, ele botou na cabeça: já que o meu senhor não quer, eu vou querer. Como é que você vai querer uma coisa que não é para você? Você não está vendo que não vai dar certo? Aí vamos levar para o lado terapêutico agora. Quando você quer uma coisa, quer ser uma coisa que você não é, você tem problema de rejeição. Você tem problema de rejeição. Pense nisso. A segunda coisa: não fazer nada e correr atrás dos outros. Olha o versículo 21. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou-lo e disse: vai tudo bem? Veja, quando você escuta a voz ou você conversa com você mesmo, você não faz nada e ainda corre atrás dos outros. Quando você vê gente não fazendo nada, arruma alguma coisa para ele fazer, para ele não ficar com besteira na cabeça. Com besteira, diz um ditado, minha mãe de saudosa memória dizia: cabeça vazia, oficina do diabo. Arruma alguma coisa para fazer. A minha vida é muito corrida. E toda hora eu estou escrevendo, toda hora eu estou fazendo. Acabei de escrever um outro livro agora, que daqui a pouco já está na praça. Vai pensando nisso. Arruma alguma coisa para fazer, para você não ficar querendo as coisas dos outros. Depois o versículo 22.
e inventa história sobre os outros. Olha o verso 22. E ele disse, tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer. Aonde que Eliseu mandou Geazi falar alguma coisa? Esse Geazi era um atribulado, irmão. E trabalhava com um homem de Deus, chamado Eliseu, que tinha tudo para ser uma bênção, se tornou um atribulado. Não tem gente que está perto de bênção, que poderia ser bênção, mas que se torna atribulado? A terceira coisa, ele fica inventando história. Ó, o meu Senhor mandou eu dizer, no versículo 22, eis que, versículo 22, ele diz assim, ele disse, isto vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas na montanha de Efraim, dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. Meu Senhor mandou dizer que chegou 2 pessoas lá na casa dele e que está precisando disso. Mentira! Inventando história. Tem gente que ele tem uma capacidade de raciocínio para inventar a história dos outros, para falar dos outros, mas não prova nada. Cuidado. Em quarto lugar, leva vantagem sobre alguém. O versículo 23 diz, e disse Naamã, se servindo tomar 2 talentos, se servindo tomar 2 talentos, e isto com ele, e amarrou 2 talentos de prata, 1 dos sacos, com 2 mudas de vestido, e pô-lo sobre 2 dos seus moços, e os quais o levaram diante dele. O Naamã disse assim, bom, eu me comovi com a sua palavra, eu vou te dar esses talentos de prata. Ou seja, em quarto lugar, é levar vantagem sobre alguém. E como tem gente nesse Brasil que quer levar vantagem em cima de você, em cima dos outros, irmão. É a lei de Gerson. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Primeiro sou eu, segundo sou eu, e por último sou eu também, os outros que se lasquem. Eu não estou dizendo que você tem que ficar distribuindo sopa para mendigo. O mendigo não quer servir o diabo. Não está dando roupa e sapato para gente que não quer nada com Jesus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é para você ajudar primeiro os domésticos da fé. E não ficar ajudando gente que quer servir o diabo. Não quer servir a pombagira ou tranca-rua, que o diabo cuide deles. É isso que tem que ser feito. Agora, vem para Jesus que você vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e do que não servem. Em quinto lugar, não assumir os seus erros. No versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vens? Geazi disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Ele não errou. Por que ele não assumiu? Não assumiu os seus erros. É a quinta coisa quando você escuta a sua voz. Quando Eliseu perguntou, tu foi aonde, rapaz? Que Eliseu era um homem usadíssimo por Deus. E ele disse, eu não fui a parte alguma. Mentira, ele tinha ido lá pedir dinheiro. Ele tinha ido lá pedir as ofertas. Cuidado para você não ficar ouvindo o que a tua voz interior está falando para você. Cuidado com a voz da tua mente, a voz do teu espírito está dizendo que pode levar você a desviar. Sexto lugar, tentar enganar os outros. Olha o versículo 26. Porém ele disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando ele responde no versículo 25 para Eliseu, o teu servo não foi nenhuma nem outra parte? Deus deu a revelação a Eliseu e disse assim no versículo 26, porventura não foi contigo o meu coração? Ou seja, quando você ouve a sua voz, quando você ouve o que você fala com você mesmo, você tenta enganar os outros. Querido, não tente enganar ninguém, porque uma hora, ou mais cedo ou mais tarde, você vai ser enganado também. Não tenta. E Eliseu era um homem de discernimento e disse assim, porventura não foi meu coração contigo, quando aquele homem voltou e sobre o seu carro ao encontrar-te? Em outras palavras, você não foi lá pedir dinheiro que era para mim? O que você tinha que fazer isso, rapaz? O que você tenta me enganar como? Eu sou um homem de Deus. E a sétima coisa aqui, recebeu o castigo merecido por falar com você mesmo. Olha o versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, a tua semente para sempre. Então significa que aquelas ofertas que Naamã tinha levado eram ofertas sacrificadas a algum deus estranho. Agora a sentença dele foi receber a lepra de Naamã, receber o castigo merecido. Pense nesses 7 pontos. Cuidado para você não ouvir a voz interior da sua vida. Cuidado com o que você fala com você mesmo, para depois você não se prejudicar. Pense nisso, que Deus nos esconda nele, para que o mal não nos ache. Deus te abençoe.